Estamos apresentando mais um Escola de Pães e hoje vamos falar de um assunto que está preocupando muito no Nordeste, que é a epidemia de sarampo. As autoridades estão escondendo números, mas a situação lá é grave. E para falar sobre isso está aqui a doutora Tânia Petraglia, que o nosso professor vai apresentar. Bem, temos hoje aqui a doutora Tânia Petraglia, que é presidente do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e é vice-presidente regional da Sociedade Brasileira de Imunizações. Muito obrigado por ter vindo, nesse momento que a gente precisa conversar sobre essa situação do sarampo. Para começar, quando é que devem ser administradas as vacinas do sarampo? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, de poder disseminar mais esse conhecimento sobre imunização. A vacina de sarampo, ela está na rede pública a partir de 1 ano de idade. Então, uma dose aos 12 meses e uma segunda dose aos 15 meses associada à vacina para varicela, que é a tetraviral. Então, aos 15 meses, uma dose da tríplice viral, que tem o sarampo, aos 12 meses a tríplice viral e aos 15 a tetraviral. Agora, ela é uma vacina liberada até 49 anos e poucas pessoas sabem disso, dessa liberação até 49 anos. Sendo que até a idade de adolescente são necessárias 2 doses e a partir de 20 anos aí você faz dose única. Certo. E essa situação no Nordeste, como é que está o número de casos confirmados? Como é que está essa questão do... O primeiro caso, na verdade, a definição é um surto. Quando você tem uma doença, como é o sarampo, que você não tem mais transmissão, que a gente chama autóctone, quer dizer, dentro do território, basta um caso para ser considerado um surto. Só que, em geral, é importado. E o que está acontecendo é que vários casos surgiram, não houve vínculo com viajante, e está havendo uma transmissão. Que é mais grave, né? Que é mais grave e afetando vários municípios. Então... vários municípios de vários estados. Sim. Nós temos Pernambuco, Ceará. São Paulo teve um caso só, que isso aí é habitual. Você eventualmente ter algum caso importado, ter algum vínculo com viajante, isso aí é habitual. O que não é habitual é um surto que começa em março de 2013 e ainda demorar tanto tempo para ser controlado. Isso é que é preocupante. Você manter uma transmissão sustentada, que é o maior receio que nós temos, principalmente nessa época, né? Veio o carnaval, o que vai acontecer depois do carnaval? Vamos aguardar o período de incubação da doença, né, para saber o que vai acontecer depois desse período, depois que as pessoas que visitaram o Nordeste voltarem para suas regiões, o que vai acontecer. Então, na verdade, nessas épocas de grandes eventos, Carnaval, Olimpíadas, Copa do Mundo, eu acredito que campanhas educativas fomentando, estimulando a imunização é algo interessante, principalmente porque vem muita gente da Europa, que a Europa tem sarampo. A senhora falou da necessidade do adolescente ser vacinado, mas a gente sabe que o adolescente raramente toma vacina. Qual é a situação no Brasil? Realmente, as vacinas, por exemplo, hepatite B, tem uma baixa cobertura na terceira dose no adolescente. Por quê? Ele toma a primeira dose, demora para voltar a tomar a segunda, não existe um controle. Por exemplo, as escolas, elas só quando tem a idade que solicitam a caderneta de vacinação. Depois a criança maior vai para a escola, não é obrigatória a apresentação da caderneta, deveria... Na minha concepção, eu acho que isso deveria ser mais controlado, deveria ser exigido a nível de escolas, independente da faixa etária. Na verdade, a vacinação não é só da criança. Isso aí dizer que é a terra do pediatra, acabou isso. Imunização é para todas as idades e eu acho que deveria ter um controle de escolas na solicitação desta caderneta, até para ela própria se resguardar naquele seu pequeno ambiente. E também eu acho que dinheiro público deveria ser mais utilizado em saúde pública para prevenção. Então, propagandas educativas, nós estamos falando tanto de Copa, né, tanta propaganda na Copa, por que não estimular essa imunização? Vem muito europeu para cá, então mais casos importados.
aumentar a cobertura, falar de cobertura vacinal, 100% de cobertura vacinal, isso aí não significa que essa cobertura seja homogênea em todos os municípios. Você pode ter alguns municípios com uma cobertura baixa, depois você faz uma média e atinge uma cobertura alta, mas isso não quer dizer que isso seja realidade, porque esses números não são homogêneos. Então você forma bolsões de suscetíveis. E isso, ao longo do tempo, vai formando bolsões de suscetíveis, lá na frente você vai ter um surto. Isso aí é inevitável. É só uma questão de tempo. E quantos casos tem lá no Ceará? Bom, no Ceará, casos suspeitos até o último boletim de fevereiro, 20 de fevereiro, são em torno de 340, por aí, 340. E em Pernambuco, são 918 casos suspeitos, confirmados bem menos de 100 no Ceará, 80 e 186 em quantos municípios? Olha, no Pernambuco tem 20 municípios comprometidos e no Ceará 7 ou 9, mais ou menos. Todos da área da capital? De Pernambuco já invadindo o interior. Sim, e o que está sendo feito para tentar minimizar, dar conta, como você falou, tá? Porque está desde março do ano passado, já era... Primeiro caso. As medidas já deviam, teoricamente, surtido efeito e não parece que não está. Do Ceará desde o Natal, né? 25 de dezembro, primeiro caso. Bom, quando se tem um caso um único caso, é a busca ativa da vigilância. A vigilância tem que ir atrás deste caso e fazer a vacina de bloqueio até 72 horas depois do contato com esse caso. Então, é uma busca mesmo de persistência, é botar pessoal em campo e bloquear tudo. É bloquear o domicílio, é bloquear a escola, é bloquear a igreja, todos os setores por onde esse indivíduo passou, tem que se procurar e bloquear essa população, pela alta transmissibilidade da doença. Eu não sei, eu não posso, assim, eu não conheço lá a vigilância de Pernambuco e tudo, eu não sei. O que eu sei são os dados que constam nos boletins. A primeira campanha que eles fizeram foi 4 meses após. Nesse período, eles ficaram fazendo uma vacinação de limpeza mesmo, é exatamente o termo que a gente usa, de ficar bloqueando todos esses locais. E uma campanha maior foi feita 4 meses depois em novembro e agora uma outra em janeiro. E eu espero que até antes de completar um ano, que já está completando agora, eu espero que nos próximos boletins os resultados sejam melhores do que o último que foi divulgado de 20 de fevereiro. Porque agora, se não for assim, a Copa vai ser um fator de risco. Aí com isso, a gente deixa... Antes nós não tínhamos transmissão autóctone. Desde 2000 que o Brasil não tinha transmissão autóctone. Quer dizer, nós mesmos disseminando nosso próprio vírus. Todos os casos de sarampo eram casos importados. Então, se nós perdermos essa certificação, nós vamos voltar a ter sarampo endêmico, coisa que nós já não tínhamos. Nosso sarampo era sarampo importado. Então, se essa transmissão continuar sustentada mais de um ano, o D8 importado vai passar a ser o D8 brasileiro que circula no território brasileiro. Eu trabalhei nos final dos anos 70 em clínicas que internavam crianças com complicação de sarampo, né? E se realmente continuar assim, daqui a pouco a gente vai começar a ter criança internada em isolamento com complicações, né? Teve um óbito só em Pernambuco, e esse óbito foi uma criança HIV positiva. Então a criança tinha comorbidade, uma criança imunodeprimida, porque o sarampo é uma doença devastadora, né? Então, num desnutrido, uma criança abaixo de 2 anos, o risco de uma morbimortalidade é mais alta mesmo. Como é que, em relação ao risco de chegar ao Rio de Janeiro, tem muito risco, pouco risco, nenhum risco? Isso não existe. Isso só existe o seguinte, é trabalho, é educação, é imunização de todos, é um direito de todos, o país oferece, mas eu não considero só o governo, assim, falta de divulgação, não. Eu considero nós, profissionais de saúde, também muito responsáveis por isso. Porque
em aula, assim, eu costumo dizer o seguinte: o pediatra, ele vai ver a cadernetinha da criança, ele se preocupa em ver a caderneta da criança, mas o papel dele vai além. Para proteger essa criança, tem que proteger a família. Então tem que perguntar pela vacinação da família, orientar para fazer, como a gente faz uma aula, né? Quando a gente dá uma aula, e tem uma aula sobre imunização, termina a aula, você tem que perguntar: vocês todos estão vacinados? Senão é inócuo. Então, acho que educação, ela é em todas as esferas, desde o profissional de saúde até a esfera governamental. Eu acho que tem que investir em propaganda educativa, não só para vacinação, mas para outras situações, DST, sífilis, como sífilis está aumentando nesse país. Sífilis voltou. Sífilis voltou, coqueluche voltou. Violenta. Enfim, então eu acredito em campanhas educativas. Eu acho que educação é tudo. Não afasta, por exemplo, agora, hoje, começando a campanha do HPV, falar sobre sexualidade, eu não acredito que isso gere uma certa libertinagem por parte dos jovens. Não, muito pelo contrário. Eles vão adquirir conhecimento, vão saber o terreno em que eles estão pisando, vão ter mais segurança, até para fazer suas opções, né, mais conscientes e tudo. Então, eu acho que é isso. Em relação ao sarampo, para a gente ter, lógico, pode acontecer de ter caso no Rio de Janeiro, essa nossa, né? E como é que a gente pode conversar assim, para os pais sem ser alarmista, porque é uma doença que dá um exantema, o que os pais devem estar alertas? Pois é, isso aí também é uma preocupação. Por exemplo, a última vez que eu Os médicos também não sabem mais fazer Pois sarampo, é, a né? última vez que eu vi sarampo foi na metade da década de 90. Aqui no Rio de Janeiro teve um caso, o último surto foi em 99, e depois teve uns casos importados, tiveram uns casos importados de uns 4 casos em 2011 só. Então nós temos uma geração de pediatras que não conhece sarampo. E virose exantemática hoje em dia, antigamente toda virose exantemática era rubéola. E, na verdade, não se faz diagnóstico no olho. Então, tem que ficar atento para febre, coriza, tosse, uma conjuntivite, fica com aquele olhinho lacrimejando mesmo, lacrimeja o olhinho da criança. E um exantema, ele é intenso, ele é avermelhado, ele vai progredindo o céfalo caudal da cabeça para baixo. E no caso de qualquer suspeita desse tipo de virose exantemática, eu acho que nos dias de hoje tem que pensar primeiro em descartar sarampo, porque é o que é mais grave. E dengue também, qualquer virose exantemática entra nesse diagnóstico diferencial. Mas o sarampo você tem que ter febre, exantema e pelo menos ou coriza, tosse, conjuntivite. E tem aquela famosa manchinha de Koplik que muitos pediatras não conhecem, que é um enantema, uma bolinha branca com um halo avermelhado que dá aqui na bochechinha por dentro. Então isso é um sinal patognomônico, né, marcador da doença, e que muitos pediatras nunca viram. A faixa etária aqui das pessoas acometidas no Nordeste? Entre 46% e 48%, 48% em Pernambuco, 46% no Ceará, menores de 1 ano. Justamente porque no Brasil, inicialmente, nós tínhamos a vacina monovalente, só sarampo. Não era tríplice viral associada à cachumba e à rubéola, era monovalente. E nessa época fazia-se aos 9 meses, por conta da incidência maior nessa faixa etária. Por que aos 9 meses? Porque antes você tem anticorpo materno, a maioria das mulheres já tinha tido sarampo, e esses anticorpos passavam pela placenta e ficavam circulando no sangue do bebê mais ou menos por essa idade. De 6 meses a 9 meses vai tendo uma queda bem violenta de anticorpos no bebê. Então vacinava-se aos 9 meses, por conta dessa interferência de anticorpos, que é uma vacina viva, o anticorpo neutraliza a vacina viva. Aí a partir de 9 meses. Por que passou-se para 12 meses? Porque 12 meses você já não tem essa interferência de anticorpos e o Brasil não tinha sarampo. Então, foi certo, foi uma estratégia correta. Agora, a campanha no Nordeste estão vacinando a partir de 6 meses, justamente para tentar bloquear esse surto que está cometendo 50% mais ou menos menores de 1 ano. A senhora acha que seria necessário, até para os médicos, uma reavaliação do conhecimento deles a respeito do sarampo?
Tal qual ocorreu em dengue. Dengue era uma doença que muitos de nós também não tínhamos experiência quando ela surgiu. Então, nós precisávamos de uma reciclagem no passado, isso aconteceu. Então, acho que hoje, esse alerta sobre o sarampo, sobre a forma clínica, como ele aparece, para o profissional suspeitar do sarampo. Eu acho que isso aí é importante. Um alerta para os médicos pensarem em sarampo. Porque virose exantemática incorre em muitos erros de diagnóstico, porque o clínico, o pediatra, ele rotula muito rubéola, uma virose exantemática como rubéola, sem ser. E tem que se pensar nas outras doenças. E sarampo, hoje em dia, duas viroses exantemáticas que tem que ter medo, é sarampo e dengue. Sarampo e dengue tem que ter medo. E agora, para reforçar, quando é que deve ser feita a vacina do sarampo? Porque, na realidade, importantíssimo agora, mais do que nunca, é cumprir a vacinação contra sarampo. Então, quando é que é na criança e no adolescente? Então, na criança, tríplice viral aos 12 meses, tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola mais varicela aos 15 meses. E o adolescente que não tem esse esquema tem que ter 2 doses de tríplice viral acima de 1 ano de idade. Então, acima de 1 ano de idade até a adolescência, 2 doses de tríplice viral obrigatória. Com que espaçamento de tempo? Na criança pequena, 3 meses, Sim. mas o intervalo mínimo são 30 dias. É o intervalo mínimo. 2 doses com intervalo de 30 dias é o intervalo mínimo. E acima dessa faixa etária, até 49 anos, não só tríplice viral, como hepatite B, também 49 anos, poucas pessoas sabem, também o governo dá gratuitamente, tanto a tríplice viral quanto a hepatite B, até 49 anos. Então, para todos, até 49 anos. De 12 meses a 49 anos está lá à disposição, gratuitamente. E a vacina da HPV, que você já tinha tratado disso e, né, a gente vai começar uma campanha, vai ter uma campanha, ou está tendo uma campanha. Como é que idade que está? Inicialmente, este ano, 11 a 13 anos, né? Ano que vem, 9 e 10 e depois 2016, 9 anos só. Porque aí já entra na rotina. É como se fosse um catch-up que eles estão fazendo. Estão alargando um pouco essa faixa etária de vacinação, começando com uma faixa etária que muitas meninas já têm uma iniciação sexual, né? 11, 13 anos você já encontra. Então, eles estão fazendo um catch-up, estão pegando essas faixas etárias e vão diminuindo até chegar na ideal 9 anos, que aí já entra na rotina normal do calendário a partir de 9 anos. Uma excelente estratégia. E qual a importância da vacina? Bom, terceira causa de câncer de mulheres no país, segundo o INCA, é o câncer de colo de útero. Então, sem contar as verrugas genitais, que essa vacina é uma vacina que abrange as verrugas genitais, que nós não temos uma notificação adequada de verrugas genitais, com certeza muito subestimada, e não pode ser menosprezada também a verruga genital, porque ela tem implicações tanto em recidivas de tratamento, dificuldade de tratamento, como problemas psicológicos, e inclusive vai ser o impacto que o governo vai ter em termos de vigilância do quanto essa vacina está sendo eficaz e eficiente em termos de base populacional, vai ser justamente o controle de verruga genital, porque a verruga genital você detecta precocemente. O câncer não, o câncer demora anos para você saber do impacto que a vacina está tendo em relação ao câncer. E em relação à verruga não, o governo já vai ter, em um tempo mais curto, um mecanismo de avaliação do impacto da vacina. E todo caso de HPV necessariamente deriva em câncer? Não, não. Na verdade, a maioria das infecções pelo HPV, elas se resolvem espontaneamente. A pessoa adquire a infecção pelo HPV e cura espontaneamente. Poucos casos é que vão evoluir para o câncer, pouquíssimo. É uma pirâmide, assim, é o topo da pirâmide. Então, a base de infecção é enorme. O problema é que ninguém sabe quem vai ser o escolhido. E fora os gastos com saúde pública, né? Questões de custo-efetividade de vacina, o quanto que se investe na vacina, o quanto que se economiza em termos de saúde pública, embora também tenha algumas ressalvas éticas, né? Qual o valor da vida
Essa vacina já é brasileira? Não, ela não é brasileira, ela é importada, mas eles aqui no Brasil, para incorporar uma vacina ao calendário, tem que haver transferência de tecnologia. Então isso já foi feito lá com o Instituto Butantan, né, essa transferência de tecnologia. Aí no futuro, aí vai haver uma produção brasileira. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com a Escola de Paz e com a doutora Tânia falando sobre HPV. Bem, então essa questão do HPV, apesar de a grande maioria não vira câncer, mas como a infecção é muito frequente, tem uma alta incidência, tem uma quantidade de câncer grande porque tem muita infecção, seria mais ou menos assim? Não é só o câncer, você tem as outras lesões também precursoras do câncer e que implicam numa demanda de gastos públicos, né, de custo operacional em saúde. Então, o câncer é o final da história, que é o que mais nos preocupa por conta da mortalidade. Mas existe o que vem antes. Antes de chegar um câncer, você tem alterações do colo que demandam tratamento. Então, é o câncer que é de colo, é de vulva, é de vagina, é anal, é peniano. Então, não porque da mulher você é uma parte, mas também tem o do homem. E tem as verrugas, as verrugas genitais, que também demandam um gasto estupendo de saúde pública, sem contar o que eu falei da subnotificação, que nós, certamente, o que a gente conhece de verruga genital é a ponta do iceberg. E as verrugas atingem tanto homens quanto mulheres? Quanto as mulheres. E a transmissão, ela é pele a pele. Então, não há necessidade de ter uma relação sexual completa para que você tenha a transmissão. Então, isso em adolescente, isso aí é comum, né? Podem ter, basta o contato pele a pele para ocorrer a transmissão. Qual é o problema do ponto de vista de saúde? Qual é o problema das verrugas? Bom, as verrugas é o seguinte, muitas se resolvem espontaneamente, outras você vai ter que fazer a retirada. E existem verrugas pequenas, verrugas maiores e existem grandes verrugas invasivas e que você tem que fazer a retirada cirúrgica e com mutilação, né? Porque você, para poder extrair, você acaba perdendo o tecido e deixa áreas de anormalidade. Isso, do ponto de vista psicológico, isso é extremamente nocivo para a mulher. Não só para a mulher, para homens também. É constrangedor o tratamento, as pessoas se sentem constrangidas, existe muito tabu, existe também preconceito, né, em relação a DST, então é um ônus muito grande psicológico em relação às verrugas genitais. E uma mulher gosta de ter uma verruga genital, por menor que ela seja. Imagina quando ela é grande e a gente não sabe quem vai ser o sorteado, quem vai ter uma verruga que tem uma recidiva alta, 30% de recidiva, você trata e 30% recidiva e tem que tratar de novo. E se por acaso não tiver a sorte de ter um caso autolimitado, se evoluir para um caso mais complexo, a retirada cirúrgica é mais mutilante. Quantas doses são? Como é que é o esquema preconizado por bula desta vacina que o governo incorporou é 0, 2 e 6 meses. Primeira dose agora, 2 meses depois a segunda, 6 meses depois a terceira. Isso para o que é preconizado por bula. O Brasil está fazendo uma opção por um esquema estendido que já é usado em outros países. Esse esquema, ele realmente é muito aceitável para a saúde pública porque esta vacina ela é muito imunogênica e em 2 doses, nesta faixa etária de menores de 15 anos, ela tem uma resposta com duas doses muito boa. Então, isso nós já vivemos no passado com a vacina meningocócica, né? Que já eram 3 doses no primeiro ano de vida, depois passaram para 2 doses, porque ela se mostrou eficaz com 2 doses. Então, esse esquema que o Brasil está optando é um esquema estendido, é um esquema para a saúde pública, porque você espera que com 2 doses
a resposta de anticorpos, né, a resposta protetora seja adequada. E quem sabe daqui a 5 anos, que é a terceira dose está preconizada para 5 anos, né, o governo está preconizando 0, 6 meses e 5 anos após. Quem sabe essa dose de 5 anos não será mais necessária, né? Até lá os estudos já vão dizer se 2 doses serão suficientes nessa faixa etária ou não. Então, isso aí em saúde pública é isso, é custo, é benefício, é o tamanho do bolso e a experiência de outras pessoas. Por exemplo, a Argentina, quando introduziu a vacina da hepatite A, introduziu em uma dose, são 2 doses, ela fez uma dose e conseguiu controlar a transmissão lá da hepatite B, da hepatite A. Então, são esquemas alternativos que num primeiro momento você, não, isso aí é economia, mas isso tem uma lógica, e saúde pública tem que ter lógica e tem que ter impacto. Eu acho que isso aí é aceitável, a gente tem que ver o que vai acontecer. Bem, nós falamos essa questão do sarampo, que é extremamente grave a situação, HPV, né, que são os assuntos centrais do programa de hoje, mas não podemos novamente dar uma pincelada no Programa Nacional de Imunizações. Como é que o nosso programa é bom? O que ainda falta nele? Olha, o nosso programa é excelente. Eu acho que é o programa de AIDS, é o programa de imunização, são 2 programas que são sensacionais. Eu acho que nós brasileiros devemos ter muito orgulho deles. E para a vacinação da criança atingir um patamar de excelência, eu posso dizer, de excelência, é a introdução da vacina da hepatite A. É o que está faltando. Entrou HPV, falta hepatite A. Para os pediatras ficarem felizes. Ainda falta hepatite A, mas o nosso programa avançou muito, né? Muito. Avançou muito. E de uma forma racional, dentro do possível, dentro do que é factível, porque é audacioso você introduzir uma vacina do HPV, que é uma vacina cara. Então, um programa audacioso. Fez em 2 doses? Sim, fez em 2 doses, a terceira só em 5 anos. Mas não de forma irresponsável, isso aí muito pelo contrário, isso aí de uma forma inteligente, seguindo experiências de outros países que já fizeram isso e na esperança de que realmente daqui a 5 anos não seja necessário. Assim sobra dinheiro para a hepatite A. Sem dúvida. Uma outra coisa, algumas questões que, quer dizer, é esperado que os médicos já saibam isso, mas em relação à família. Por exemplo, está lá na data da vacina, 3 meses, 4 meses, perdi a data. E aí? Não tem problema. Não tem problema. Vacina, você não perde a dose, você complementa o que falta. Então, se atrasar, vacina, não recomeça o esquema. É complementar. Então, temos que reforçar isso. Não vacinou no mês que estava na caderneta, pode ir vacinar, que tem, lógico, o ideal é cumprir o calendário, porque tem que levar de qualquer forma para fazer a vacina. E sobre a questão das falsas contraindicações, febre, não sei, como é que é isso? Ou contraindicação que tenha de vacina? Contraindicação absoluta à vacinação é anafilaxia, alguma reação alérgica àquela vacina ou algum componente da vacina. E existem precauções, por exemplo, se a pessoa está com uma febre de 40 graus, aí o bom senso diz que você não deva vacinar, deva adiar, mas não por por exemplo, uma virose respiratória, um resfriado, isso não é contraindicação. Isso não é contraindicação. Então, essas falsas contraindicações, elas atrapalham um pouco, você perde oportunidades de vacinar. Mas eu acho que hoje em dia tem falsas contraindicações, mas eu acho que hoje em dia a população está bem mais familiarizada com a imunização, porque o Brasil tem tantas vacinas que no primeiro ano de vida, nós temos quantas viroses no primeiro ano de vida? Umas 10 viroses. Quantas vacinas? Eu tenho que parar para contar quantas picadas as crianças recebem. Então, a associação temporal entre uma febre, uma virose com febre e vacina, isso existe. E a própria população já está começando a ficar mais habituada a isso. Já não há mais tabus contra a vacina? Existem sim, existem sim. Isso aí, historicamente, lembrar a revolta das vacinas, a introdução da vacina contra a gripe, né, a anti-influenza, nos idosos que diziam que era para matar os idosos por causa do rombo da Previdência. Então, sempre tem alguma rejeição. Que tomava vacina e tinha resfriado, né? Então,
existe um pouco da crendice popular, uma certa resistência, principalmente nos adultos. Nas crianças, as mães sabem que tem que levar. Agora, ela leva a criança, mas será que ela toma? Aí que eu acho que é o papel do pediatra, do profissional de saúde. Quando a mãe vai levar a criança no posto de saúde para tomar a vacina, por que não perguntar, a sua vacina está em dia? Não seria uma forma de você, uma busca ativa tão simples, né? Você está ali vacinando a criança. Custa perguntar pela vacinação da mãe? Então, eu acho que esse que é um papel para a gente não perder oportunidade. Ser uma oportunidade perdida de imunização. Não vacinar a criança. Principalmente crianças oriundas de classes mais privilegiadas que não fazem pré-natal em serviço público de saúde. Por exemplo, a vacina antitetânica na clínica privada, nos consultórios particulares, não era hábito você prescrever. Você comparar a que faz pré-natal no serviço público com a que faz no privado, certamente você vai encontrar alguma diferença. Com o surgimento da vacina do HPV, os ginecologistas e obstetras, eles foram sensibilizados para a cultura da imunização. Então, eu acho que nós ganhamos muito com a introdução dessa vacina para a sensibilização de outras especialidades que não a pediátrica em relação à imunização. Nós agradecemos muito a presença da doutora e professora Tânia Petraglia. Foi muito útil o programa e nós voltaremos em outra oportunidade. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.